Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça o bem, que nos leve desse temporal. E é com esse verso da canção Dia Especial, de Duca Lendecker, interpretada por Thiago York, que exprime imensa gratidão, que trago ao Xodó Conversos de hoje Dr. Adriano Rios para tratar da temática obesidade. O Xodó Conversos de hoje traz uma pessoa que meu coração traduz em luz e gratidão. Mais do que um médico comprometido com sua profissão, dedicado, pesquisador assíduo, conferencista, ativista das práticas sociais de saúde pública, Dr. Adriano é um ser humano inspirador, que desperta respeito, credibilidade sem dúvida, pelo seu comprometimento e desempenho profissional, mas que para muito além disso, representa para nós, seus pacientes, lugar de acolhimento. E eu preciso dar testemunho pessoal e coletivo, sim, coletivo, porque eu acredito que a minha fala reverbera tantas outras falas. Basta acompanhar as redes sociais dele para ter uma breve noção do que esse ser humano representa nas nossas vidas, lugar de acolhimento. Pois é uma das poucas vozes que de fato defende o respeito e a compreensão da condição da obesidade enquanto doença que deve ser enfrentada e não discriminada. Assim, é com muito carinho, respeito, gratidão e acolhimento que trazemos pelo nosso Xodó Conversos de hoje, Dr. Adriano Rios, obesidade, encare essa doença. Olá pessoal, é uma honra poder falar para vocês aqui sobre o tema obesidade. Esse canal do YouTube, Xodó Conversos, me trouxe muita alegria, sobretudo na figura da Tatiana de Lissandra, que me convidou, e falar para a obesidade, que é a minha prática diária há cerca de 20 anos, hoje se torna sempre um desafio extra, porque cada dia eu aprendo um pouco mais, seguindo a máxima da frase socrática de só sei que nada sei. Mas algum aprendizado tem ficado ao longo desses 20 anos sobre a obesidade, e o principal deles é que nós precisamos criar a cultura de aceitar que a obesidade não é uma escolha. As pessoas que têm obesidade são pessoas com uma tendência genética, com uma predisposição e uma carga genética, que quando colocados num ambiente, tipo o ambiente que a gente vivencia na atualidade, um ambiente com alimentação globalizada às custas de uma excessiva carga de carboidratos, energia e, sobretudo, comida industrializada, enriquecidas em sais, em gordura e, obviamente, açúcares industrializados, a tendência dessas pessoas com predisposição é inexoravelmente engordar. Quando a gente adquire conhecimento sobre um determinado tema, cabe nos defender de qualquer postura preconceituosa em relação às pessoas que têm um determinado problema. Então, o fato das pessoas identificarem indivíduos com obesidade como relapsos, indolentes, preguiçosos, nos faz parecer que eles escolhem essa condição e efetivamente eles não têm controle, porque toda vez que se tenta emagrecer, a tendência genética vai fazer com que ele incorra em novas
tentativas de evitar isso. Ou seja, o indivíduo predisposto a engordar vai fazer regime, vai fazer dieta, vai conseguir emagrecer no início e depois essa predisposição genética vai fazer com que ele volte a ingerir a quantidade de calorias que ele foi programado para ingerir, fazendo que cometa os erros e a obesidade é recidivante por conta disso. Em medicina, eu, depois de 30 anos de formado, tenho um entendimento que nem tudo é possível curar. Aliás, nós médicos curamos doenças benignas, doenças inflamatórias. Portanto, enquanto cirurgião, eu curo exclusivamente processos inflamatórios como apendicite ou cálculo na vesícula. E ao me deparar com o tratamento cirúrgico da obesidade, eu tenho aprendido ao longo dos anos que eu preciso mudar a história, a evolução, os tipos de abordagem e de acompanhamento contínuo dos pacientes que sofrem de obesidade. Eu sei de antemão que eu atender um paciente que passa por processos de engorda e perda de peso, ganhos e reganhos de tecido gorduroso, são pacientes que, sabidamente, não conseguem manter o acompanhamento ao longo dos anos do jeito que se recomenda. Então, quando determinado grau de obesidade acomete as pessoas, e em nossa população, e no Brasil hoje, especificamente 20% dos brasileiros têm obesidade, 54% têm sobrepeso, nos resta acreditar que a maioria das pessoas padece da dificuldade de controle de peso, ou pelo menos de se enquadrar no peso considerado o peso ideal, para que o indivíduo efetivamente do sexo masculino esteja com o peso saudável ideal. Não é só uma questão de peso total. Evidentemente que uma pessoa com 120 quilos, não importa a altura, ela estará muito acima do peso. E se não for um fisiculturista, um indivíduo empenhado em hipertrofia muscular de maneira esportiva, e com percentual de gordura da ordem de 25% ou mais, ele terá problemas com esse excesso de gordura, mas na maioria das vezes a gente considera uma medida conhecida como IMC, medida da superfície corporal, como um parâmetro para julgar quem está ou não dentro daquilo que é considerado ideal no que diz respeito a peso. Essa medida de superfície corporal, como qualquer cálculo de área, leva em consideração duas medidas, né, o peso e a altura, e portanto o peso dividido pela altura elevado ao quadrado nos coloca diante de uma análise simplória, mas prática, para definir se o indivíduo tem ou não peso ideal, sobrepeso ou obesidade. O peso ideal, na atualidade, ainda é considerado um índice de massa corporal da ordem de 25 até no máximo 29,9, já é sobrepeso. Até 25 é normal e entre 25 e 29,9 é sobrepeso. Acima de 30 nós temos a obesidade propriamente dita, e aí ela é subdividida em grau 1, se o IMC vai de 30 a 34,9, 2, se vai de 35 a 39,9, e grau 3 ou severa, se o IMC é maior que 40. Voltando um pouco ao padrão ideal de composição corporal, os homens, mesmo com peso baixo, exemplo típico, homem de 1,80m, 80 kg, se ele tiver mais de 25% de gordura, numa análise feita através de densitometria, tomografia, ressonância, ou um exame mais simples como a bioimpedância, 25% de gordura no indivíduo de peso de 80 kg é considerado prejudicial. Na mulher, 30%. Então, uma mulher com 80 kg e 24 kg de gordura começa a perder um pouco do que a gente considera saudável no que diz respeito ao percentual de gordura. Então, muito mais do que peso propriamente dito na balança, a gente tem que caracterizar do que compõe esse peso para identificar se se trata ou não de um corpo com teor de gordura saudável. Teor de gordura saudável é uma expressão que me faz trazer explicação para a preocupação com esse excesso de gordura, pois o excesso de gordura não consegue ser muito bem vascularizado, irrigado pela corrente sanguínea, pelo bombeamento cardíaco de sangue, e, consequentemente, esse tecido será mal oxigenado
gera radicais livres que desencadeiam um processo inflamatório crônico de baixa intensidade, com elevados níveis de interleucina 6, 11, fator de necrose tumoral e outras substâncias que são consideradas prejudiciais e causadoras, inclusive, de uma predisposição maior a outras doenças infecciosas e doenças inflamatórias. O paciente com IMC-MOP30 durante a pandemia de Covid, por exemplo, evoluiu de forma mais grave do que os pacientes com IMC-MOP30. Inclusive, a chance de ser entubado em virtude de uma dificuldade respiratória grave chegou a ser 1,8 vezes maior em pacientes com IMC-35 e 4 vezes maior do que os indivíduos de peso saudável quando o IMC é maior que 40. Portanto, o IMC puramente, o IMC é um fator preditivo do grau de risco quando se acomete da doença Covid-19, a pandemia mais atual que a gente teve nesses 2 últimos anos. Nos anos 2019, praticamente começou em dezembro, 20, 21 e ainda se estende agora no ano de 2022. Outra coisa importante é que esses indivíduos cronicamente inflamados vivem com o seu exército de defesa, tanto celular quanto anticorpos, extremamente utilizados e, portanto, desgastados. Quando se aplica a vacina do H1N1 ou da Covid no indivíduo com obesidade, é preciso repetir essas doses com intervalo menor, porque ele não terá uma resposta tão satisfatória à vacina. Dito isso, então, é preciso entender que, de maneira alguma, um indivíduo com excesso de tecido gorduroso pode se considerar saudável por melhor conforto que ele tenha, mais cedo ou mais tarde, ele estará mais predisposto a outras doenças do que os indivíduos de peso saudável. É 2 vezes mais frequente o diabetes nas pessoas com obesidade, 11 tipos de câncer são mais prevalentes nas pessoas com obesidade, hipertensão é mais prevalente, apneia do sono, fígado gorduroso, esteatose, sem contar a diminuição do desempenho e da performance em qualquer outro tipo de atividade que exija locomoção. Pessoas com obesidade que conseguem fazer determinadas atividades, eles com certeza, com peso abaixo, com peso mais magro, teriam muito melhor desempenho. Prática esportiva, por exemplo, cruzar as pernas, sentar no chão, levantar, subir uma escada, tudo isso ele pode conseguir desempenhar estando com obesidade, porém, estando magro, esse desempenho é melhor. Portanto, você que tem obesidade e que demora a reconhecer isso, precisa entender que não é culpa sua. Eu acho que a sociedade médica, a sociedade como um todo, a sociedade médica, a sociedade da área de saúde, ainda não tem a cultura de entender que a obesidade precisa ser melhor difundida como causadora de doença, para que todos os leigos, todas as pessoas que sofram, não se envergonhem de procurar ajuda. Por literalmente reconhecer que tem obesidade é passar vergonha diante do fato das pessoas julgarem como escolhedores, preguiçosos ou indolentes, incapazes de fechar a boca e de se exercitar. E o diagnóstico de obesidade, portanto, cabe a especialistas da área, endocrinologistas, cardiologistas e cirurgiões bariátricos, e o tratamento sim diverge, pois hoje, no entendimento da medicina de que não é possível curar a obesidade, nós não vamos dar nenhuma fórmula mágica, nenhum tipo de tratamento com vistas, com pretensão ou com a presunção de obter o resultado sem nenhum tipo de empenho por parte do paciente. Dos fatores causais da obesidade, o único que é possível modular, o único que é possível modificar, sem dúvida, é o comportamento. Porque a predisposição genética é imutável. Nós temos genes que em algum momento despertarão pelo efeito do ambiente sobre eles, e a obesidade é uma dessas condições. Exemplo típico que eu gosto de citar é o câncer de pulmão. Efetivamente, tem pessoas que fumam e nunca têm câncer de pulmão, mas aqueles que são predispostos genéticos o terão caso fumem. Com obesidade é a mesma coisa. Algumas pessoas têm tendência a engordar e, quando expostas ao meio predisponente a isso,
Hoje a gente vive permeado da indústria, como eu falei anteriormente, até mesmo das tecnologias de delivery, e a gente faz o menor esforço possível nos dias atuais para comer a quantidade de calorias que a gente come. O tratamento, portanto, não visa resultado, mas visa oferecer ferramentas, caminhos para que o indivíduo chegue no objetivo de controle do peso de maneira sustentável, da forma mais segura possível. E dentro dessas possibilidades de caminhos, nós temos a terapia clínica, tratamento convencional, conservador, a terapia através do uso da endoscopia digestiva alta, e a terapia cirúrgica propriamente dita. Dentro do tratamento clínico, nós temos substâncias que inibem o apetite, que são os anorexígenos, tiram fome ou reduzem fome, os indutores de saciedade, substâncias que fazem com que o indivíduo pense em comer muito, mas ao usar a substância, aquela comida literalmente não vai lhe trazer conforto e ele vai ter uma saciação e uma saciedade mais facilmente. E as substâncias que, de certa forma, hoje associam um pouco de redução da fome e da saciedade. Em virtude dos benefícios que a cirurgia, que é uma das formas de tratamento, nos traz, foi possível a indústria farmacêutica avançar no desenvolvimento de algumas drogas bastante eficazes, que inclusive induzem o emagrecimento, que nunca na história o tratamento clínico conseguiu. Então hoje nós temos associações de fentermina com topiramato, nós temos naltrexona com BUP, que quando bem indicadas podem fazer emagrecer, mas temos principalmente substâncias derivadas da observação das mudanças bioquímicas que a cirurgia estabelece, como liraglutida, semaglutida, tirzepatida, cujos nomes comerciais seriam Victoza, Saxenda, Trulicity, Ozempic, e a tirzepatida, mais nova delas, ainda não tem o nome comercial no Brasil, como excelentes formas de terapia clínica para pacientes cujo grau de obesidade ainda não é severo ou que não tenham doenças como diabetes e hipertensão. Então é só procurar um endocrinologista e, com um time multidisciplinar, escolher a substância, a droga, o medicamento que mais se adequa a cada caso. Do ponto de vista de tratamento moderadamente invasivo, vamos chamar assim, a endoscopia digestiva se encaixa perfeitamente hoje numa possibilidade bastante razoável de controle da obesidade. E hoje a endoscopia apresenta inúmeros procedimentos, dos quais os mais importantes são o balão ultragástrico, que hoje inclusive é ajustável, significa dizer que eu posso colocar um balão de silicone no estômago e enchê-lo com 500, 600 ou 750 ml no máximo, e a depender da necessidade eu insuflar ou desinsuflar esse balão, caso o paciente precise de mais ou menos saciedade, em virtude do balão fazer apenas competição por espaço no estômago. Ele não é um mecanismo bioquímico de funcionamento, é um mecanismo meramente mecânico, por competição no estômago. O indivíduo é capaz de comer menos do que o que comeria. Portanto, indivíduos que comem grandes quantidades de calorias na forma de doce, pastosos, etc., têm uma tendência a ter piores resultados do que aqueles que comem grandes volumes de comida sólida. Outra forma de tratamento endoscópico, muito hoje difundida, e cá entre nós um baiano, um brasileiro, é um dos maiores difusores dessa técnica, é a gastroplastia endoscópica, na qual, através da endoscopia, obviamente que através da anestesia geral também, não é simplesmente uma sedação, não é uma endoscopia tradicional como é na colocação do balão, pois no balão não precisa de anestesia geral, a não ser na hora de retirá-lo, na hora de concluir o tratamento, geralmente 12 meses depois do balão é retirado sob anestesia geral. A gastroplastia endoscópica é sempre feita sob a indução de anestesia geral, com o paciente entubado, e o estômago é literalmente alinhavado por dentro, ele é suturado por dentro, vários pontos são dados no estômago para que ele reduza o calibre, o volume. E com isso, hoje, os resultados têm se aproximado bastante do que a gente espera com algumas cirurgias. E finalmente as cirurgias. As cirurgias hoje cada vez são menos invasivas, os potenciais de complicação e mortalidade cada vez são menores. As pessoas que fazem cirurgia pela via laparoscópica ou robótica, que é a forma mais avançada hoje, tem um percentual mínimo, um risco mínimo de mortalidade.
Dentre as 26 cirurgias, as duas mais realizadas no mundo são o bypass e o sleeve. No bypass, o bypass gastrojejunal, a gente combina um pouco de restrição, pois reduz o estômago e encurta o intestino. E na cirurgia da gastrectomia vertical ou sleeve, a gente meramente faz uma redução do estômago, reduzindo ele a um volume, cerca de 10, 15% do volume que ele tinha, ressecando aí boa parte daquilo que a gente considera fundo e corpo gástrico. Diferenças as cirurgias têm, obviamente, resultados no emagrecimento são muito próximos, muito parecidos. Algumas estatísticas falam em favor do bypass, com a capacidade maior de emagrecer através dessa cirurgia. Alguns cirurgiões, sobretudo cirurgiões brasileiros, preferem ainda fazer o bypass, mas o mundo inteiro hoje, a maioria das cirurgias é o sleeve ou gastrectomia vertical. Somente o Brasil ainda considera o bypass cirurgia mais, digamos assim, efetiva, em virtude, sobretudo, de um pequeno emagrecimento a mais, e principalmente porque o bypass é mais metabólico. Mais metabólico significa dizer que é mais capaz de resolver problemas como hipertensão, diabetes, descontrole de colesterol e triglicérides do que o sleeve ou do que a gastrectomia vertical. Mas há de se pesar que todo tratamento médico tem vantagens e desvantagens, tem benefícios e efeitos colaterais. E o bypass tem, dentre seus efeitos colaterais ou desvantagens, uma maior incidência de dumping, que é uma condição muito comum a qualquer tipo de redução do estômago, seja por obesidade ou doença maligna, por exemplo, no caso de câncer, em virtude de um estômago reduzido, através da cirurgia, proporcionar menor diluição do bolo alimentar da comida, e essas comidas muito ricas, muito osmolares, sobretudo ricas em açúcar e gordura, que inclusive deveriam ser retiradas da vida das pessoas que operam, passarem muito rápido para o intestino, causando queda de pressão, taquicardia, tontura, sensação de desmaio. Então, o bypass tem mais dumping do que o sleeve, mas o sleeve também apresenta algum grau de dumping. O sleeve, por sua vez, apresenta muito risco de refluxo. Cada 100 pessoas operadas, 40 conviverão com esofagite, refluxo, e isso pode ser um inconveniente muito grande. Há de se pesar, pacientes com refluxo deveriam evitar fazer o sleeve, pois a chance de piorar é da ordem de 67%, 68%. Então, talvez o bypass seja melhor indicar. A grosso modo, eu hoje, enquanto cirurgião, me sinto muito à vontade de dizer que a minha equipe e eu, junto com os familiares, somos capazes, na maioria das vezes, de dar informação, de dar suporte ao paciente para que ele escolha junto conosco. Porque por mais que eu tenha conhecimento de como funciona a cirurgia, eu não tenho o poder de discernir qual efeito adverso o paciente vai ser mais capaz de tolerar. Quando o paciente faz bypass, ele tem que entender que a qualquer momento da vida, por exemplo, terá um risco de aderência, terá um risco de hernia interna, pois no desvio intestinal eu transformo o intestino, que tem apenas um segmento, o segmento tubular único, em um trato digestivo agora com 2 segmentos que podem acabar aderindo um no outro, coisa que o sleeve não tem. Mas o paciente também pode ser muito incapaz de tolerar o refluxo, pois refluxo é algo que é capaz de comprometer demais a qualidade de vida de qualquer pessoa. Então, há de se escolher o paciente em conjunto com o médico e a equipe multidisciplinar. Não necessariamente uma cirurgia mais potente do que a outra sobre o controle de peso, até porque o controle de peso pós 2 anos depende muito mais da capacidade que a equipe tem e da possibilidade que o paciente apresenta de mudar o comportamento. Nós da equipe multidisciplinar temos que nos desdobrar, e confesso que a medicina ainda não tem um método mais apropriado de fazer o que as pessoas fazem no comércio, o que as pessoas fazem na área de serviços em geral, o pós-venda. Então, o pós-cirurgia eu ainda acho pouco prático e pouco efetivo no que diz respeito ao controle da obesidade. Nós cirurgiões e time multidisciplinar, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, cardiologistas, endocrinologistas que abordamos pacientes com obesidade,
precisamos tornar o paciente mais ávido, mais interessado em voltar para as revisões, que são fundamentais não só para controlar o peso, mas para corrigir os pequenos problemas que advêm de qualquer tipo de tratamento. Em se tratando da cirurgia da obesidade, por exemplo, pode haver uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, de vitamina D, de oligoelementos como zinco, magnésio, que precisam ser repostos, pois com a modificação do trato digestivo, desnutrições específicas podem acontecer, e somente avaliando de tempos em tempos, né, de forma programada, que a gente vai ter noção da deficiência. Então, muito mais do que somente controlar o peso, muito mais do que somente controlar as emoções, o aspecto psicológico, também uma questão de fazer um controle clínico das pessoas que se submetem, sobretudo ao tratamento, através da cirurgia. Finalizo a minha fala mais uma vez agradecendo e dizendo o quanto me trouxe alegria o convite do Xodó Conversos, e acredito que, do ponto de vista cultural, o paciente com obesidade precisa ser melhor acolhido. A obesidade precisa ser considerada, de fato, um problema de natureza de saúde pública. Não se trata apenas da questão estética, e enquanto nós, da área de saúde, não soubermos fazer o melhor approach, uma melhor aproximação dos pacientes e fazer com que eles mudem seu comportamento efetivamente, nem a cirurgia, nem a endoscopia, nem o tratamento clínico será capaz de manter o indivíduo num peso saudável. Então é preciso uma combinação de força de vontade, disposição, disponibilidade e, sobretudo, de uma aproximação com essa equipe multidisciplinar, para que a gente, quem saiba, melhore os resultados do controle de peso. Os procedimentos bariátricos têm, pasmem, melhor capacidade de controlar diabetes e hipertensão do que o excesso de peso. Portanto, o controle de peso, a obesidade, de modo muito simplório eu falo aqui, a obesidade é muito mais tinhosa do que ou difícil de lidar. A expressão tinhosa é muito regional, muito única, talvez nem todos entendam, mas de fato é mais difícil controlar peso e obesidade do que controlar diabetes e hipertensão, ainda que seja com cirurgia bariátrica. Obrigado, fiquem bem, até o próximo. Dr. Adriano nos trouxe com muita propriedade questões fundamentais acerca da obesidade, desconstruindo paradigmas culturalmente construídos, incorporados e disseminados ao longo de anos, colocando esse problema, que é de fato uma questão de saúde pública, na condição de desleixo, de falta de vontade, de falta de querer, de força de vontade. Quantas vezes ouvi isso? Questões cruciais como predisposição genética são completamente desconsideradas em detrimento de uma visão limitada, voltada apenas para os padrões estéticos. Dr. Adriano Rios, todo o nosso reconhecimento e gratidão pelo zelo como lida com as nossas vidas em todos os aspectos. Falo do lugar confortável de 15 anos de parceria e muitos diálogos que mudaram a minha vida, que mudaram tantas vidas. Quero registrar ainda a nossa gratidão também ao NTCO, o Núcleo de Tratamento da Obesidade, aqui em Salvador, Bahia, que tanto tem contribuído para a mudança dessas tantas vidas. E assim vamos encerrando mais um significativo programa, muito agradecidos pelas valiosas contribuições do Dr. Adriano Rios e da valiosa participação de cada um de vocês, sempre coladinhos conosco. Mais uma vez, contamos com a parceria de cada um para divulgar o nosso programa com amigos, grupos de amigos nas redes sociais. Agradecemos ainda
a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o IDERB, a TVE, e vamos ficando com fé, amor e gratidão.